Olá, Petworks! Vamos numa nova aventura hoje. Vamos para o novo, falar do passado, caminhar até o novo, até aquilo que nós queremos trazer para o aqui e agora, para aquilo que a gente vai viver hoje e que depois amanhã nós vamos ter novos desafios, vai ser um novo aqui e agora. Então vamos caminhar nesse sentido e a nossa intenção é estar aqui com vocês, buscando mais união, mais participação e mais alegria também de estar juntos, buscar festejar, estar juntos, ser felizes juntos. É uma coisa que nós queremos vitalidade, vida movendo, movimento, alegria no nosso Petwork. Ele não precisa ser só dor, muito pelo contrário. Ele é a glorificação das nossas qualidades. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar da Regional São Paulo-Paraná 2022. São 26 anos de história que gostaríamos de honrar, agradecendo a todos que fizeram parte da nossa trajetória. E hoje, em comemoração à nova fase da Regional, através do passado, presente e futuro, homenagearemos o nosso caminho. Nossa intenção é mais união, mais fortalecimento e mais expansão. Eu fui fazer terapia com João Perracos, em Nova York, e aí ele utilizava todos os conceitos de Petwork na terapia, e fazendo isso eu fui conhecendo o material. O primeiro envolvimento foi quando eu ia para o Instituto de Core Energetics. Eu comprava na livraria deles, chamava Butterfly, eu comprava os textos do Petwork. Mas eu não me envolvi muito nos textos, eu fiquei mais com aquilo que eu estava vivendo com o John de ensinamento. Mas aí eu via que em viagem eu andava, tinha livro de Petwork num lugar que era inimaginável, depois no outro eu ia pagar a conta na livraria, tinha um livro. Então eu comecei a ver que tinha uma provocaçãozinha para mim aí. Fazendo esse trabalho comigo, eu tinha uma sensação de felicidade, de liberdade. O que eu acho que o Petwork me dava era quando você estudava as possibilidades de ser humano, de ter aquilo que todos nós temos que ter, né? A dualidade do bom e mal. Eu acredito que isso me deu uma autoaceitação, uma sensação de felicidade. E aí eu queria que outros tivessem isso também. Então, quando eu terminei o meu helper na minha colocação final, como eu me colocaria no caminho, eu coloquei que eu queria me dedicar a seguir o caminho e a levar o caminho. Eu tive vários desafios no começo, tive momentos bem difíceis que me obrigavam a assumir uma liderança que era algo que eu temia, mas eu acabei fazendo isso sem ter muita escolha, já que eu estava começando as formações, fazendo coisas, eu era obrigada a sustentar aquele papel que eu tinha assumido. E eu diria que eu nunca quis realmente desistir. Eu acho que o chamado era sempre mais forte. Eu peguei como um aprendizado que eu tinha que fazer. Porque quando eu fui para a Foundation, a minha intenção era levar o Brasil a fazer parte também
E aí eu me ofereci para ser a pessoa que naquele momento fazia a ligação com a Europa para saber como o Brasil poderia se tornar autônomo também. Então eu acho que uma das conquistas é ter visto quantas professoras nós temos aqui, formadas, qualificadas e com segurança, dando um trabalho tão bom quanto seria aquele de qualquer outro país. Eu tive apoio de várias pessoas. Por exemplo, a Graça, a Thaís, foram pessoas que deram bastante apoio para nós. A Paula deu um apoio muito grande e agora tem Maria Silvia, que está no conselho agora. E teve um momento em que a Lourdes também participou do conselho e naquele tempo ela deu apoio. Essa comunidade foi a primeira que iniciou oficialmente como affiliate da Foundation, e foi o primeiro programa Petworth Transformação Pessoal aqui no Brasil. Ele estruturou o início aqui e várias pessoas, por exemplo, a liderança da época do Uruguai fez aqui a formação, pessoas do Rio de Janeiro, de Minas, de vários lugares tiveram a chance de participar de uma nova formação, porque aquela de Salvador não se repetiu mais. O grande anseio que eu sempre tive foi um anseio de união, que as pessoas fossem unidas, né? É algo que eu criei na minha família, né? Um núcleo familiar muito coeso, muito unido, muito amoroso. E eu acho que eu tinha um anseio de que isso fosse assim também com as pessoas do Petworth, mas eu percebi que ainda precisa tempo para isso acontecer. Eu espero que algum dia alguém consiga criar essa união possível no ser humano, se estiver aberto para isso. Foram muitos aprendizados, desafios e conquistas. E seguindo esse caminhar constante, é importante ressaltar a construção e sustentação dos nossos valores e, principalmente, diferenciais. A Regional São Paulo-Paraná foi a primeira afiliada no Brasil autorizada pela Foundation na iniciação das formações PPTP. Foi autorizada contratualmente pela Petworth Foundation no direito da tradução oficial das palestras. Preza por manter a integridade, lealdade e fidelidade às normas da Petworth Foundation, respeitando a ordem como um princípio universal. Respeita seriamente a pureza do material, tradução, dos ensinamentos da metodologia Petworth, sendo esse um grande desafio, manter a fidedignidade da fonte. Criou o currículo das formações, a ordem das palestras, quantidade e divisões dos módulos com as respectivas durações. Ana Maria Gavazzi. Esse trabalho foi liberado e é utilizado em outras regionais. Formou professores e profissionais que auxiliam tanto nas formações da nossa regional como em outras. Oferece a oportunidade para que todos os participantes do PPTP Helpership possam ser assistentes de grupo, sem qualquer custo e ou limite de vagas. Incentiva e motiva as formações PPTP presenciais, devido à necessidade no aprofundamento dos processos emocionais com o acompanhamento profissional, prezando assim pelo cuidado e integração dos participantes. Preza pelo cuidado e requinte na escolha de materiais de alta qualidade em todas as produções, bem como em todos os eventos. Para mim, a espiritualidade sempre foi, durante muito tempo, pelo menos, uma coisa muito abstrata, muito mais sentida do que pensada. Hoje, para mim,
onde eu encontrei um sentido e um propósito de vida, que antes eu não sabia onde colocar, nem como definir para mim mesmo. É uma questão muito forte para mim desde muito criança. É como se eu sentisse, eu tinha uma percepção de que existe algo maior, de que existe um plano maior. Então, eu sempre fui uma buscadora nesse sentido, né? De gostar mesmo de ler, de pesquisar, tanto em religião quanto em filosofia. E quando eu me deparei com o Petzold, foi uma sensação muito, como se fosse um alívio mesmo, sabe? Nossa, foi o que eu sempre busquei. Então, eu comecei a ter os instrumentos, as técnicas e a compreensão de como integrar o nível espiritual e tudo, porque o ser humano é inteiro, né? É emocional, mental, espiritual, físico. Essa abordagem que vai fundo, que é profunda, né? Que é a abordagem do Petzold, associada a essa formação de amor, foi isso que me chamou há muitos anos atrás a trilhar esse caminho, um caminho espiritual, e também é o que ainda me leva a permanecer nesse caminho. Como uma psicoterapeuta e helper do Petzold, acompanhando pessoas, eu vejo que a abordagem ajuda tremendamente a formar autoconfiança, a formar confiança num centro pessoal de amor, de poder e sabedoria. E aí, nesse sentido, isso está inserida uma possibilidade de viver uma vida de uma forma muito mais significativa, uma vida produtiva, uma forma de você se relacionar melhor com você e com as pessoas. Então eu vejo uma abordagem muito inteira, muito completa para se conhecer, e nesse autoconhecimento, né, e formando um amor verdadeiro, né, formando um amor próprio, nesse sentido mais verdadeiro, desfazendo muita exigência, formando leveza. Então, acho que tem uma necessidade de ter coragem, né, para estar, ou pelo menos formar coragem para querer viver mais e estar mais na vida com verdade, que eu acho que é o que esse caminho pede. Eu vivi uma experiência de uma relação muito difícil, tive muita dificuldade com os meus filhos, paguei um preço alto sem esse contato com meus filhos, foi muito difícil isso para mim, para eles, até hoje. Graças a Deus, hoje a gente recuperou essa relação e através do amor. E foi a energia que me guiou o tempo inteiro de acreditar e de confiar que o amor estava ali e que uma hora isso ia voltar e ia se encaixar no lugar de novo. A pessoa falou assim, bom, o que você quer? Eu fiz essa medida. Eu quero primeiro me purificar, naquilo que eu tenho, purificar, e me capacitar para servir, fazer serviço divino. Eu falei, então fica à disposição, esquece tudo que você sabe. Eu falei, ok, tá bom. Veio novamente, né? Eu falei, quem sabe agora eu estou mais pronto. Peguei para mostrar para vocês, né? Eu tinha ganho uma Bíblia, né? Aí abri a Bíblia e botei um dedo aqui no 1 Coríntios 12, 31. Desculpa. Me emociono, desculpa. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Passei a incorporar esse tipo de linguagem, de conhecimento
Nos meus diagnósticos psiquiátricos, aí eu já não tinha mais medo de pensar espiritualmente também. Então eu estou organizando para mudar para um espaço para poder oferecer isso, não só na questão do PET aqui mesmo, mas traduzir para os pacientes uma visão de saúde mente-corpo. Trabalhar, né, o nosso estado provisório, aumentar a nossa fé e começar a oferecer essa visão desmistificada da espiritualidade que a gente tem, né? E o mágico do caminho, né, que a gente vai levando isso para a nossa vida. Então, não só para mim, mas nas minhas consultas, né, na relação com os parentes, familiares, né, amigos, a gente acaba levando essa visão de mundo, né, que toca as pessoas, né. Então, basicamente, nos meus grupos eu tenho, a maioria são meus pacientes. Então, tem casos de pessoas que pararam no antidepressivo, pararam no remédio para dormir, quando elas começaram a se olhar, né, através do caminho. Eu acredito que a nossa transformação pessoal é que vai poder fazer qualquer mudança no mundo. Eu sou o ponto de partida. Então, em termos de autoconhecimento, se eu sou o ponto de partida nas minhas relações, como é que eu ajo? E aí o Petro, que me ajuda muito e me ajudou muito e tem me ajudado a ajudar as pessoas, a gente vê o que está por trás das nossas motivações e nas nossas atitudes. Porque não é só o que eu mostro para o lado de fora. Às vezes é o que eu sinto dentro de mim. Eu tive muito menos resistência, muito menos dificuldade para olhar para as minhas questões, para trabalhar as minhas questões de uma maneira mais de entrega mesmo, com menos medo. Não acho que seja fácil, não acho que é um caminho fácil, é um caminho difícil. A gente resiste muito, a gente tem muito medo de olhar para si mesmo, a gente tem muito medo de aceitar nossos defeitos, nossas imperfeições. Só que na medida em que você vai aprendendo que é bom e que quanto mais você aceitar, melhor você se sente, e que tem todo um suporte para te apoiar nesse processo todo, você vai ficando uma pessoa mais flexível. E para mim ficou muito claro que foi um caminho que me abriu em direção a mim mesma, a minha alma. Então, a partir do conhecimento, a partir da vivência do Petro, a partir do material que foi chegando para mim, é como se eu estivesse abrindo espaço e criando uma estrada, um caminho de volta para dentro de mim. A gente passa pelos bloqueios, pelos obstáculos, pelos medos, pelas dores, com mais confiança, né? Eu senti assim, que quando eu fazia esse trabalho comigo mesma, eu também podia fazer isso nos meus atendimentos. Também eu podia ir junto com quem eu estava trabalhando, com quem eu estou trabalhando. Eu tenho pacientes que vêm comigo que não emagrecem 1 quilo há anos. Antigamente a gente tinha, dava uma folhinha de dieta e uma anfetamina, né? Como você quebra esse padrão, né? E aí a compulsão vem o quê? A pessoa não tem prazer. Né? E uma das coisas que o caminho me trouxe, né, foi a mudar a relação com o prazer. Né? Então, a gente tem uma idealização do que é o prazer, tem uma rigidez de como tem que ser esse prazer. Né? Então, quando você vai se conectando com você mesmo, naturalmente, você vai percebendo e vai mudando, né? Vai tornando o seu prazer mais efetivo. Né? Então, eu sempre questiono para as pessoas, né, que prazer que você tem na vida, né? E aí a gente acaba convergindo o prazer para uma área só, que eu vejo a comida, né? Então, ensinar a pessoa quando você vai trabalhando os medos, né, você vai aumentando também a capacidade e a possibilidade de prazer. Né? E essa questão da conscientização, para mim, ela é chave, né? Então, eu falo, eu sou um ser autoconsciente, dotado de livre-arbítrio e com capacidade de ação. O livre-arbítrio, para mim, a escolha, ela só é válida se você está consciente, porque senão não é escolha. Você faz uma escolha inconsciente, você foi impulsionado aí por alguma coisa. Agora, se você fica consciente que dentro da situação você tem essas alternativas A, B, C e D, e você escolhe conscientemente, eu vou para A e não vou para B, e assume as consequências disso, né? E aí tem uma ação em cima disso. Então, hoje o meu momento é assim, de procurar essa consciência
e usar o livre-arbítrio para tomar as decisões e fazer as ações, desde que elas estejam alinhadas com as leis divinas. Né? O Petor, para mim, é um fio de Ariadne. A expansão da minha vida com mais leveza. Mas isso para mim é quase que a cada dia, sabe? Eu poder expandir, me realizar, ter entusiasmo com a vida. Além, né, de ser um caminho de evolução pessoal, de transformação, eu vejo o patchwork como um mapa do seu mundo interno, da sua realidade interna. Eu sou muito grata a esse trabalho porque fez toda uma diferença na minha vida e da minha família e de pessoas próximas também. Patchwork para mim é um caminho, é uma escolha e é vida. É a autoaceitação, me aceitar. Aceitar que eu tenho alguns aspectos a desenvolver e tenho muitos aspectos a desenvolver. Né? Como é uma resistência natural da gente não aceitar essas partes de desenvolver. Então, aceitar que não sou bem assim tanto que eu achava, né? Porque aí tem a questão, depois a gente vai ter uma autoimagem idealizada, enfim. Tem estudos que falam, né, hoje em dia tem uma tradução que não é muito boa, mas da agilidade emocional. Então, a agilidade emocional é a característica de você reconhecer seu sentimento e lidar com ele, né? Então, as pessoas que têm uma melhor agilidade emocional, a gente já sabe que também elas têm longevidade. Então, a gente tem uma comprovação científica. Eu gosto muito de mim hoje. Né? Eu vejo o filminho, eu olho aquela menina que passou por aquilo, eu olho para uma série de situações da minha vida e eu falo, nossa, eu era tão perdida. Então, eu acho que é isso aqui que é um ponto de voltar para dentro, que assim, você diz, a gente tem que acreditar. Eu sinto que nesse caminhar para dentro, eu encontrei aonde eu acredito. Eu encontrei esse lugar de acreditar e não ter que acreditar. Eu encontrei um lugar que acredita. Está ali a minha fé, está ali a minha... existe dentro de mim essa fé, sabe? Acho que esse é o grande trabalho do Petor, que você realmente se ouvir internamente e deixar fluir. O meu lugar favorito, né? Onde eu posso mesmo viver essa espiritualidade encarnada, nas escolhas, no escaneamento das minhas emoções, no escaneamento dos meus pensamentos. Então, poder juntar esse trabalho corporal com a espiritualidade e com o trabalho do ego foi um presente muito grande. É um caminho de realmente trazer luz interna para compreender, e nessa compreensão de como você é internamente e controlar e dominar melhor as suas partes e usar com sabedoria, com adequação e com propriedade. Esse processo de iluminar dentro é um processo que traz muita paz, muito bem-estar. E eu vejo a vida sob um outro ângulo, sob um outro enfoque. Sentir dor não vai mais me matar. E isso foi um baita do presente que o Patchwork me trouxe. O marketing é uma parte das mudanças que está caminhando na sua renovação. Modernizaremos na parte visual, experiências nos eventos, padronização e tecnologia. A próxima fase do que está sendo preparado é o planejamento estratégico e branding, as redes sociais e site, o endomarketing, os eventos e as lives. E diante da nossa intenção em mudanças e transformações na regional, em breve retomaremos o Conselho Representativo e divulgaremos a vocês. Aguardem! Eu quero agradecer vocês por ter estado aqui conosco na busca da união que todos nós queremos. Eu estou muito feliz com essa nova fase da regional. É como se eu estivesse com um novo ânimo, com muita vontade de trazer o novo. Estou muito entusiasmada com os novos que estão contribuindo, que estão querendo participar, que estão se juntando a nós nesse desafio de levar esse caminho para muitas pessoas e para que um pouco mais de alegria e prazer exista na vida de todo mundo. Hoje o nosso Conselho Executivo e Fiscal é composto por Ana Maria Gavazzi, Ângela Freitas, Maria Fátima Escalzareto, Maria Helena Ramos,
Maria Silvia Cornelsen, Rosana Gilzio e Silvana Michels.